Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje com dica pet para vocês, muito importante. Afinal de contas tá bem frio, né? Eu tô aqui morrendo de frio, só não tá mais frio porque tá aqui quentinho no escritório, a gente tá num ar-condicionado quente. E o assunto de hoje é, será que os cães sentem frio? Mesmo os peludos, será que eles sentem frio? Muitas pessoas acreditam que os cães não sentem frio, ou por ignorância ou porque elas realmente não sabem. Mas será que isso é verdade? Nesse vídeo a gente vai trazer alguns cuidados importantes para manter a saúde deles e o que realmente temos que fazer durante o inverno para que o cãozinho nosso pet, o nosso filho peludo, fique bem durante todo o inverno. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal e não perde nada. Se inscreve, ativa o sininho, tenho certeza que não vai querer perder nada do que a gente coloca por aqui. Desde o entretenimento, a coisa mais divertida, até um assunto sério, como esse vídeo que nós vamos iniciar agora. Muitas pessoas, como eu já disse, acreditam que os cães não sentem frio, mas isso é uma lenda, tá? Os cães sentem frio sim, principalmente os que têm pelo curto, os que são idosos, os que têm algum problema de saúde. E quando a gente acha que os peludos não sentem frio, é lenda, gente, é lenda, eles sentem frio sim. Inclusive a Clarinha é uma das que sente frio. Quando tá frio, quando estamos no inverno, como a gente tá agora, reparem como que é o comportamento dela. Ela quer ficar perto da gente e ela não é assim todos os dias. Ela quer estar perto da gente para se manter aquecida. Você vai reparar que um cãozinho sente frio através da tremedeira, através de ele ficar mais amuadinho, mais cabisbaixo no inverno. Às vezes isso pode ocasionar algumas dores e isso a gente já vai falar para você entender o que o inverno pode acontecer com o seu cãozinho. Outro caso normal de cães que sentem frio são os cães filhotes, gente. Os cães filhotes, a gente pode considerar que a Clara e a Neve ainda são filhotes, porque elas ainda têm 14 meses. Quer dizer, um filhote vai até normalmente 12 meses, até um ano de vida. Mas elas ainda são bebezinhas, elas têm o comportamento de filhote e é comum elas sentirem alguns tremores. Como que vocês vão identificar se o pet de vocês está com frio? Esse é o primeiro passo e mais importante. Vocês têm que identificar se eles estão tremendo, encolhidos ou buscando por lugares mais quentes. A gente, por exemplo, tem 2 idosos aqui em casa, quase 3. Mas 2 idosos de 12 anos e é muito comum esses idosos eles ficarem em dias frios enfiados dentro de mantas, cobertores, eles querem ficar mais dentro de casa, não querem ficar lá fora. Então é comum a gente entender, a gente já está acostumado aqui em casa, que o inverno não traz alegria nessa casa. E o seu cão gosta de frio ou gosta de calor? E aí a gente começa a identificar como que eles vão se sentir melhor e a gente tem que trazer sempre o conforto para eles. Segundo ponto importante no inverno que nós devemos destacar: roupa para cachorro. Pode, Clara? Claro que cachorro pode usar, mas eu não gosto, porque me aperta muito a roupa. Aí eu tenho que ficar fazendo dieta, eu não gosto. De acordo com a Clara, pode. Mas existem ressalvas, né, Clara? Então, gente, a ressalva é: primeiro ponto de você colocar roupa no seu cachorro. A roupa que você vai colocar no seu cachorro precisa necessariamente que não segure a mobilidade dele. Ele precisa se movimentar normalmente. A partir do momento que uma roupinha segurou ele de andar ou travou as patinhas dele, ou é uma roupa muito chique e você quer colocar porque é bonita, mas não deixa o seu pet confortável, aí já não é legal. Então você tem que primeiro priorizar o conforto do seu pet. Isso é esquentando ele e deixando ele confortável para ele poder brincar, andar, fazer tudo que ele está acostumado. Eu vou deixar meu cachorro o dia inteiro, a noite inteira de roupa, para que ele não respire, para que a pele dele não respire. Tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente deixa o nosso pet dormir de roupa, acordar de roupa, fazer xixi de roupa e não tira aquela roupa, acontece que a pele dele não respira. E isso também não é bom para os nossos cães. Então é importante oferecer um ambiente caloroso, que seja com uma manta, um cobertor, que ele se cubra da maneira como ele gosta, como ele se sente confortável e não roupa o tempo todo, né, Clara? Sim! Um detalhe muito importante: cuidado não achar que o seu pet está com extremo frio e colocar uma roupa muito quente. Isso pode elevar a temperatura do corpinho dele e pode também fazer mal para o seu pet. Oxi, do
nada, uns quadros na parede ali. Que é isso? Gente, tem os quadros dos meninos que vocês estão vendo aí e ela tá assustada, ela tá com medo, eu não sei. Alguma coisa tá rolando ali na cabecinha dela aqui, ó. Nossa, tá horrível. E entre as raças que mais utilizam roupas e que mais sentem frio, quais são? Pinscher Chihuahua. Exatamente o que nós temos aqui em casa. Então, por isso que nós temos muitas roupas para essa criançada. Temos a roupinha de usar em casa, roupinha de passear, roupinha de dormir. Hoje, por exemplo, tá fazendo 14 graus por aqui. E 14 graus é suficiente para eles ficarem assim, ó, desanimados, querendo colo, querendo dormir e não querendo fazer mais nada o dia inteiro. Eles odeiam frio. Outras raças ou outros cães que podem sentir frio são aqueles cães que têm pelo curto. Então, todos os cães de pelo curto, eles sentem mais frio do que os cães de pelo longo, mas não necessariamente que o pelo longo não sinta frio, tá? E ainda falando sobre roupas, gente, é muito importante a gente entender qual é a roupa adequada para cada cão da sua casa, né? Se você tem mais de um, quais são as roupas adequadas? Por exemplo, temos aqui em casa o nosso idoso que tem 5 hérnias na coluna e a gente sabe que algumas roupinhas não são legais para ele porque reduzem a mobilidade das patas dele. Então, quando a gente veste a roupa normal nele, ele fica completamente reduzido e isso não é legal para ele. Quais são as roupas adequadas para ele? Sempre aquelas capinhas com um velcro na barriga. Então, essa é a roupa adequada para ele. Outros cães já podem usar tranquilamente a roupinha que veste no corpo inteiro. Então, você tem que entender quem é o seu cachorro nessa situação, no inverno, se ele tem alguma mobilidade reduzida por conta de algum problema de saúde. E aí você tem que entender qual que é a roupa que você tem que oferecer para ele, beleza? Vamos pro nosso quarto ponto então, que é falando um pouquinho sobre passeios. A gente sempre tá batendo na tecla que o passeio do verão tem que ser antes das 10 e depois das 4 da tarde. O inverno é ao contrário, gente. Nós temos que fazer o passeio com os nossos pets final da manhã e início da tarde, ou seja, entre as 10 e até as 15, 16 no máximo, que é o horário do inverno. Então a gente inverte o horário que seria no verão, que a gente não recomenda. No inverno é ao contrário, a gente tem que fazer depois das 10 e antes das 4, porque normalmente o asfalto, a calçada fica úmido e além disso, aquele vento que bate no nosso rosto e arde, para eles também é a mesma coisa. Então quando a gente passeia à noite ou muito pela manhã, é difícil para eles porque eles sentem frio e eles não conseguem aproveitar o passeio. Qual que é o intuito da gente sair com o nosso pet na rua passear? É sempre fazer eles cheirarem. Eles têm o olfato muito aguçado e eles querem cheirar tudo, eles querem fazer xixi, cocô na rua. E aí o que acontece quando a gente vai muito cedo ou ao final da noite no inverno é que eles não aproveitam. Eles sentem frio e eles querem voltar rapidinho para casa, então eles acabam não aproveitando o passeio deles. Quinto ponto muito importante, aliás, eu diria que é um dos mais importantes. A água continua sendo essencial no inverno, porque muitos cachorrinhos deixam de beber água no inverno, diminuem drasticamente a quantidade de água ingerida no inverno. E aí isso pode trazer alguns problemas renais, alguns outros problemas de saúde diversos. A gente pode ter a desidratação. É muito importante entender que a água, assim como ela é importante para nós no inverno e no verão, para eles é a mesma coisa, gente. E como é que a gente estimula eles a continuarem bebendo água? É muito importante a gente manter os potes de água com água limpa. Então troque mais vezes durante o dia. Faça com que essa água fique atrativa para que eles bebam mais água. Isso é tão importante quanto você proteger eles do frio. Então se você mantém a água sempre limpa, fresca no potinho deles, isso vai fazer com que eles não deixem de beber água. Eles podem até diminuir, mas eles não vão deixar de beber. E isso é muito importante. Sexto ponto do nosso bate-papo aqui. E o banho no inverno? Pode? Pode. Desde que o banho seja feito com água morna, num ambiente fechado que não bata vento, que a gente seque eles completamente e o pelo não fique úmido. Sempre com água morna, nunca no tanque, numa pia, do lado externo da sua casa. No inverno, eles também podem pegar gripe, eles também podem ficar doentes e podem sim ter uma pneumonia. Então a gente tem que cuidar disso. Mas a gente não pode esquecer de depois do banho tirar eles num ambiente fechado sem vento, além disso secar eles. A gente tem que secar com uma toalha bem seca
E, se possível, bater um secador, gente. Lembrando que o secador ele tem que estar a 25 centímetros de distância da pelagem do seu pet, porque pode queimar, pode machucar ele. E não é toda semana também não, viu, gente? O cachorro não precisa de banho toda semana. O cachorro ele precisa de banho, aliás, o cachorro ele não precisa de banho. Ele tem uma gordura no pé do pelo que mantém ele limpinho, que mantém ele muito mais arrumadinho do que a gente, ser humano. E a gente dá o banho semanal ou a cada 15 dias porque a gente gosta de sentir eles cheirosos. Mas eles não precisam. Então é importante você entender que banho não é toda semana. Se a gente dá banho muito frequente, pode causar alergias no nosso pet. Sétimo ponto muito importante. Vocês já conhecem os nossos idosos aqui de casa. E o cuidado com os idosos tem que ser redobrado. Os idosos, eles sentem dores articulares, desconforto muscular e até a mobilidade fica muito mais reduzida do que no verão. O Zorro, vocês já sabem, mas eu vou relembrar que o Zorro possui 5 hérnias na coluna. E as 5 hérnias na coluna, o que acontece é que no inverno ele fica propenso a ter crises com dores nas hérnias da coluna. Então, quando ele tem crises, ele para de andar. Mas para que isso não aconteça, a gente toma alguns cuidados. E os cuidados envolvidos com o Bolt e o Zorro são não deixar eles passarem frio. Porque se a gente deixar eles passarem frio, é igual a gente. Você tá lá paradinho, sabe, encolhido assim. Aí quando você vai andar, dói tudo. Dói a articulação, dói o músculo do corpo. Para eles é a mesma coisa. E lembrando que os 12 anos deles equivalem a 80, 90 do ser humano. Na verdade, o Pinscher não, né? O Pinscher, fala-se que eles devem ter em torno de uns 60 anos, mais ou menos. Mas já é um idoso, né? Então a gente tem que oferecer para eles o conforto. No caso aqui em casa, qual que é o conforto, Emily, que a gente dá? Que a Emily tá filmando ali para vocês. E nós temos o ar-condicionado nesse momento em 24 graus aqui dentro do nosso escritório. Então, a gente trabalha para oferecer esse conforto para eles. Aliás, eles também trabalham, né? Vocês sabem que eles são parte desse canal aqui. E o conforto deles está em primeiro lugar pra gente sempre. No verão, no inverno e em todos os momentos da nossa vida. Então, os nossos idosos aqui de casa, eles são muito bem cuidados e eu espero que você possa cuidar do seu idosinho também. Redobre a atenção, principalmente no inverno. Último ponto para você ficar em atenção aí com o seu pet. Quais são os sinais de alerta que o seu pet pode estar com frio, ou pode estar desconfortável, ou pode estar com alguma dor? Tremores em excesso, podem ficar amuados, falta de apetite. Isso tudo e mais alguns sintomas que você pode conversar com o seu veterinário a respeito, podem ser sinais de que o seu pet está passando por frio e esse frio está ocasionando alguns outros tipos de problemas de saúde. Ele pode ficar tão mal-humorado, com tantas dores no corpo, que ele pode parar de comer. E aí nós temos um outro tipo de problema que vai cair a imunidade do seu pet. Então a gente tem que sempre estar atenta, conhecer muito bem os nossos cãezinhos em casa, para oferecer o que eles precisam de melhor. Outro ponto e um extra aqui para vocês ficarem atentos é ao chão frio. Muitos cachorros gostam de deitar no chão frio, sem pano, sem nenhum tecido, sem nenhum tapete. E isso derruba muito a temperatura do nosso pet. Ele deita no chão e aí ele vai estar em contato com esse chão gelado. E aí vai entrar à noite, por exemplo, e ele vai continuar ali no chão. A temperatura do corpinho deles vai continuar caindo. Isso não é bom. A gente tem que manter ele aquecido. Como? Oferecendo tapetes, oferecendo tatame, que vocês já sabem que nós temos aqui em casa. Eleve as caminhas, não deixe as caminhas no chão. E se for uma caminha mais ou menos fina, coloque mais cobertas, para que ele não sinta o frio do chão gelado subindo no corpinho dele. E que as dores articulares não sejam algo que vai atrapalhar o seu pet de ser feliz também no inverno. Comenta comigo e responde aqui embaixo. O seu pet gosta do inverno ou gosta do verão? Aqui em casa a gente já tem a resposta. Os 6, eles amam o verão, eles odeiam o inverno. O mau humor aqui é extremamente alto quando a gente está no inverno. Eles não querem fazer nada, ficam assim, ó, com essa preguiça que vocês estão vendo aqui. Aproveita e compartilha esse conteúdo lá com o seu amiguinho que acha que cachorro não sente frio e que acha que pode deixar o cachorro passando as noites fora de casa, tomando esse sereno, dormindo no chão gelado. Compartilha com eles esse vídeo para ele entender que cachorro sente frio sim e que a saúde do nosso pet depende do nosso cuidado, do conforto que a gente pode oferecer para eles. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou desse bate-papo.
se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos que a gente coloca por aqui e da diversão e da farra que é ter essas pecinhas aqui na nossa vida. Um beijo, gente! Até o próximo vídeo e tchau!